Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live, a quinta live do Ideaton Covid-19. Meu nome é Márcio Machado, eu sou diretor de inovação da Ubra. Quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão online nos assistindo e para quem está assistindo também a gravação da nossa live nas nossas redes sociais. Gente, o evento é um patrocínio da Ubra, da I51 Inovação e da Fundação Ubra, com o apoio da CISPRO, da Rede Gaúcha de Ambientes de Inovação, do Parque Tecnológico Ubratec, da Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, da EGSIS, da Aventureiros da Programação, da Educa Digital, a Topser, Sebrae, a Amprotec, Associação Nacional de Ambientes de Inovação, a Venture Aceleradora, a CENI Santa Catarina, a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, a Associação Gaúcha de Startups, ao programa Jovem RS, da Secretaria de Educação, a VIA, Estação do Conhecimento de Santa Catarina, a DOUG, a Academia Mentes Audazes, Rádio Mix, Elefante Letrado, Univates e Exag Digital. Esse momento de pandemia acabou nos privando de muita coisa e acabou estimulando a nossa criatividade para várias outras coisas. E provocou um grupo de pessoas a organizar um evento chamado Ideaton Covid-19. O objetivo do nosso evento é reunir pessoas para pensar em ideias criativas que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas em meio à pandemia. Porque a gente acredita que quando a gente junta ideias, pessoas e atitudes, a gente acaba provocando uma sociedade melhor. Esse evento é um evento totalmente voluntário. Nós já temos hoje mais de 100 mentores cadastrados e ativos para trabalhar no Ideaton. As inscrições do evento são gratuitas, elas estão no ar até o dia 4/5/2020. Porém, o evento começa amanhã. Amanhã, às 18 horas, nós temos a live de abertura e as inscrições seguem abertas até a metade da primeira fase do evento, que é a fase de geração de ideias. Para participar do evento, você deve escolher uma das categorias abaixo: gestão e marketing, arquitetura e design, saúde e bem-estar ou educação. As inscrições são feitas no site www.ideaton.online. Bom, hoje o nosso assunto é arquitetura e design. Os novos rumos da arquitetura e design pós-Covid. Ideias para um novo momento. E nós temos para conversar com vocês, primeiro, um mestre em design estratégico pela Unicinos, especialista em marketing pela FGV, graduado em arquitetura e urbanismo pela Ubra. É professor e coordenador dos cursos de arquitetura e urbanismo, design de interiores, design gráfico, design de moda da Universidade Luterana do Brasil, Ubra Canoas. Possui experiência profissional na coordenação e desenvolvimento de projetos e no gerenciamento de equipes criativas, com domínio na conceituação e metodologia projetual, que envolve integração entre design gráfico, 2D, e arquitetura, 3D. Foi sócio fundador do Estúdio Paralelo, é coordenador de projetos do GAD Design e sócio fundador do SENO, Environment Graphic Design, de 2009 a 2015. Empresas pelas quais tem projetos premiados e publicados nacional e internacionalmente. Desde então, atua em parceria com diversas organizações e empresas de arquitetura e design. Professor Gabriel Galina. E temos também o Daniel Croce, formado em arquitetura e urbanismo pela URGS, com 2 mestrados, mestrado em engenharia de materiais e mestrado em engenharia ambiental, com ênfase em arquitetura sustentável. A repercussão do seu trabalho é sentida pela satisfação dos seus clientes e pelo sucesso que ele tem nas redes sociais, onde o arquiteto destaca o seu perfil no Instagram com mais de 175 mil seguidores. Através do Instagram, atualmente, o arquiteto tem projetos nas 5 regiões do Brasil e em 5 países no exterior, sem contar alguns famosos artistas que confiaram nele para desenvolver suas residências, como a apresentadora Patrícia Bravanel, o cantor Projota e vários outros. Bom, gente, com a palavra quem entende do assunto, então eu vou passar a bola para o Gabriel, que vai conduzir esse momento, vai conduzir essa entrevista. E o objetivo, então, nós estávamos conversando um pouquinho antes de começar, é inspirar as pessoas que estão inscritas no evento, inclusive as que não estão inscritas, que podem se inscrever, principalmente da área criativa, né, na área de design, de arquitetura, que possam pensar em projetos
que ajude a melhorar a qualidade de vida das pessoas em meio a essa pandemia. Eu vou me retirar, vou ficar escutando aqui, mas vou deixar vocês. Um abraço aí, Gabriel, e obrigado, Daniel. Feito, obrigado aí. Bom, eu sou o Gabriel, para quem não conhece, eu sou coordenador dos cursos de arquitetura e design da Ubra, e eu vou fazer a mediação aqui desse papo com o Daniel. Então, assim, fiquem à vontade, né, por favor, para fazer perguntas, né, eu estou olhando aqui o chat aqui do lado, aí eu vou organizando esse material e lançando para o Daniel. Então, boa tarde, boa noite aí, né, Daniel? Obrigado aí pela presença, acho que é sempre bom te ouvir. E eu já tenho um tema aqui para a largada, aqui, para a gente começar a conversar. Em cima desse desafio do Ideaton, né, acho que a gente pode começar falando sobre mudança de comportamento. O que tu acha, assim, que esse período de quarentena está nos ensinando no que diz respeito aos ambientes? Vai lá. Então, primeiro, obrigado pelo convite. Prazer falar contigo aqui, Gabriel. Então, eu acho que tudo que é mudança, a palavra mudança, ela já causa um efeito automaticamente em todos nós, né? Porque a gente demora um pouco para processar isso, enfim, leva um tempo, né? E essa mudança de comportamento, ela foi imposta a gente, né? A gente, de uma hora para outra, passou a usar máscara na rua, coisa que a gente só via lá no Japão, né? Então, isso eu acho que é mudança de comportamento, né? Um exemplo, né, de mudança de comportamento que a gente está sentindo na pele. Hoje tu anda nas ruas de carro, né? Ou em qualquer lugar, no super, as pessoas medindo a nossa temperatura na testa, quase que uma coisa assim que a gente nunca imaginou. E isso, com certeza, né? Tudo que está vindo, né, com essa pandemia aí, está acabando, na verdade, está mudando o comportamento da maneira da gente viver e da gente conviver em sociedade, né? E então, sim, vão vir muitas mudanças, né, Gabriel, sem dúvida nenhuma, né? E nós, como arquitetos, a gente consegue antever já algumas que a gente vai sentir também ligadas à arquitetura e ao design, né, dos nossos ambientes, né? Tem uma questão também que eu acho bem interessante, que é as pessoas já passaram, não precisa ser da área, os leigos já estão sentindo, né, que a valorização das nossas casas, né, então a casa, ela passa a ter um novo status, né, nesse momento, né, no momento que a gente tinha antes, muita gente que vinha até o meu escritório para fazer casas enormes, gigantes, hoje se vêem sem empregadas, porque elas não estão, às vezes, conseguindo, né, ir até o local, ou muitos clientes também preferem que elas nem vão até os seus lares, né, porque por medidas de segurança, né. Então essa valorização da casa da gente, dos espaços internos e até mesmo dos pátios, né, para quem tem casa, passou a ter uma outra grandeza de valor. E isso eu acho que é legal. A gente tem o lado negativo de toda essa pandemia, mas também a gente pode tirar isso como um lado positivo para nós arquitetos, né, saber que a gente vai ter que projetar de uma forma mais personalizada, né, para cada casal, para cada cliente, para cada indivíduo, né, para cada família. Isso eu acho que é o nosso papel. E que bom que a gente vai ter esses novos desafios daqui para frente também, né? Aproveitando o gancho, assim, nesse sentido, assim, acho que a gente nunca deu tanto valor, assim, para aquele espaço, assim, de trabalho, assim, em casa, né, o tal do home office. O que tu acha, assim, cara, que vai ser o futuro desse espaço aí? Vai ganhar outro protagonismo dentro de casa? O que tu acha, assim, sobre isso? Então, eu mesmo aqui do escritório, né, na verdade, nós arquitetos, acho que todos os escritórios, quem tem trabalho, assim, não parou nesse período, né, eu, pelo contrário, na verdade, aumentou minha demanda, não de novos trabalhos, mas sim de se acostumar a essa nova rotina, né, por quê? Porque minha equipe está toda em casa, né, que trabalha no meu escritório, e eu tô vindo para o escritório, porque eu moro bem perto do escritório, né, e a gente já tinha, né, como eu atendo clientes no Brasil inteiro e faço projetos à distância, então a gente já tem uma forma de trabalho
enfim, na rede, na nuvem, né, que a gente fala, né? E então minha equipe está em casa, eles conseguem acessar tudo, mas de qualquer forma eu tenho que estar no meu escritório coordenando todos eles e passando, e muitas vezes eles não têm as amostras, então eu tenho que ver a cor da tinta, o nome da amostra, enfim, porque isso eles não conseguem, porque as amostras estão aqui no meu escritório, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Que aqui no escritório, alguns clientes que estão com o projeto nesse momento, eles já me ligaram, inclusive, para falar, Daniel, olha só, eu percebi que eu consigo trabalhar de casa. Uma situação que eles não imaginavam até chegar nesse momento, né? Que eles achavam que era necessário ir até o seu local de trabalho com as pessoas e viram que é possível agora trabalhar de casa, de uma forma muito tranquila e até com mais qualidade de vida no quesito de estar com a sua família, né? É diferente sim, né? Sem dúvida nenhuma. Então, sim, com certeza, o espaço em casa... E muita gente não tem, né, Gabriel, um espaço em casa como home office, né? Usa a mesa de jantar, apoia o note no colo, no sofá mesmo, porque não tem um espaço organizado em casa como um home office, né? Então, sim, eu acho que esse ambiente da casa, né, que antigamente se chamava gabinete, né, algumas lá no nosso tempo de faculdade, as casas tinham um gabinete ou um escritório, né, hoje a gente chama de home office, e sim, e não basta mais ser só uma bancada, né, ele também, hoje, ele demanda também um espaço assim, para uma impressora, para te guardar alguns documentos, alguns papéis, então o espaço, e até mesmo para fazer uma live, ou até uma videochamada com a sua equipe, ou com o seu chefe, ou com uma pessoa que está do outro lado do mundo. Então, o escritório, ele ganhou realmente um novo status, um novo ambiente que tem que ser agradável também, né, para estimular as tarefas, tem que ser organizado, e também atrativo, assim, para te poder também transmitir, né, ele, porque ele não é só teu, né, no momento que tu vai fazer uma transmissão, né, com o teu chefe, ou com um colega teu de trabalho, ou com um funcionário, né, esse ambiente também tem que ser agradável, né. Sim, até porque ele vai aparecer, né. Interessante tu lembrar, né, a história do gabinete. Eu me lembro, assim, de pequeno em casa, assim, ter o gabinete do meu pai, assim, que ele fechava a chave, né, que era pra gente não entrar, não era para mexer. Guardava documentos, né, com certeza. Isso. E como isso terminou saindo, esse espaço terminou deixando de existir por um tempo, assim, lá em casa, e agora praticamente eu tive que estruturar todo um espaço, assim, dentro do meu apartamento para comportar ali uma mesa, os livros, as coisas ali, e transformar disso aí um ambiente de, não vou dizer de escritório, assim, mas de trabalho, assim, né? Mas isso tudo integrado, assim, né, a sala, né, uma coisa um pouquinho mais aberta, assim, não tão reclusa como era antes, assim. Tu acha, assim, que isso, assim, de uma certa maneira, assim, tende, assim, agora a, inclusive, assim, entrar nos programas de necessidade, assim, das novas propostas de empreendimento, assim, isso aí vai aparecer com mais evidência, assim, as pessoas vão começar a demandar mais por isso? O que tu acha, assim? Tu acha que vai ser uma necessidade? Com certeza, né, não tenho dúvida, até porque hoje a gente está num momento, né, da pandemia que a gente não sabe quando que ela vai terminar. É uma incerteza para todos nós, né, Gabriel? Alguns estudiosos falam que vai ser julho, outros em setembro, outros falam dezembro, e eu já escutei até mesmo que a gente pode ter outras epidemias nos próximos anos. Claro que são tudo especulações, né, Gabriel? Na verdade, tudo que a gente está falando aqui são sentimentos e algumas análises, né, que a gente faz como profissional, mas são todas... pode ser que a semana que vem se descubra a vacina e a gente volta à vida normal novamente, né? Então a gente não sabe. Eu acredito sim que o home office ele vai ganhar um papel fundamental nas nossas casas, e não só para uma pessoa, né? Ele acaba sendo um local para a família toda.
a gente pode perceber também que as crianças, elas estão tendo aula em casa, assim como os estudantes, muitos deles que estão escutando a gente, né, e interagindo aqui com a gente, eles estão tendo que assistir às aulas virtuais e também demandam um espaço em casa também, que poderia ser um home office, né, ou poderia ser uma bancada de trabalho no seu quarto, né, como se fossem as antigas escrivaninhas, que também antigamente todo mundo tinha no seu quarto, e que hoje ganhou o nome de bancada de estudo. Então, na verdade, muda, né, o layout, muda um pouco a roupagem, né, mas a utilidade permanece a mesma, né. Então, as crianças hoje, elas estão com aula em casa, e os pais aflitos, né, porque eles estão assistindo as aulas todas online, ninguém sabe se eles vão perder o ano, acredito que não vão perder o ano, né, mas como que vai fazer agora nos próximos meses para fazer as provas? Então, está tendo toda uma adequação, né, Gabriel, nesse momento, que é realmente novo para todos nós, mas ficam experiências, né? E eu diria que não é só o home office que ganhou essa importância, né? Tem um outro local, que é logo na chegada, né, quando tu entra, na verdade, na sua casa, né, que é o local de triagem, né, de tu estar ou não contaminado, de tu estar ou não levando, né, alguma impureza, alguma sujeira, alguma coisa da rua, quando tu entra na tua casa, né? Então, algumas pessoas já me relataram, eu moro em casa, não moro em apartamento, mas eu achei bem interessante que algumas pessoas me contaram que nos seus edifícios, as pessoas estão colocando os calçados do lado de fora da porta, nos corredores, e ninguém mexe. E isso é uma experiência bacana, né? É um novo comportamento também, né? Para as pessoas não entrarem com seus calçados no interior dos seus apartamentos. E então, alguns clientes também já me pediram que tivesse algum local para tirar os calçados e colocar logo na entrada, abriu a porta e já tem um espaço para guardar os seus calçados, algum casaco ou alguma roupa, e ali já tem um local para álcool gel ou até mesmo para higienizar as mãos. Isso a gente vê muito na Europa, né? A gente vê que em alguns países da Europa, principalmente os países mais frios, tu abre a porta e existe tipo uma espécie de uma rouparia, né? Ou para te guardar casacos, guarda-chuvas, mantas, luvas, enfim, por quê? Porque lá é um local de transição, né? Que tu entrou no apartamento, tu já tem que remover aquele teu... Todos teus... aquele layer ali de roupa, de coisa, tem que deixar num lugar, não vai guardar lá dentro, fica... Até porque a casa deles, o apartamento, a casa deles é climatizado, é quentinho, enfim, né? Então é agradável. Então eles têm esse espaço de transição e que também se torna um local saudável, né? Porque o andador europeu, né, ao menos, né, ele vai andar de transporte público. Então, muitas vezes ele pode estar vindo, né, com uma contaminação, entre aspas, e ele, no momento que ele faz essa transição, retira esses layers, né, como tu falou, então ele está também deixando o ambiente interno da casa dele, principalmente cama, espaços mais íntimos, né, sem enfim, não sei como chamar, né, esse contato com o mundo exterior, né. E na carona disso, assim, o que tu acha, assim, mobiliário, assim, tu acha que vai surgir outras ideias? Acho que daqui a pouco vão aparecer novidades por aí em decorrência, assim, desses novos hábitos que estão acontecendo? Com certeza. Momento tendências agora, né? Com certeza. Eu acho que tudo aquilo que a gente puder evitar nesse quesito, por exemplo, a maçaneta de porta, né? Hoje já existe com biometria, com reconhecimento da íris, comando de voz. Então, eu acho que isso vai ganhar mais força, isso vai ter muito mais acesso às pessoas, né, para evitar que as pessoas realmente utilizem as mãos e possam contaminar, né? Então, eu já vi, por exemplo, em shopping center, né, não estou fazendo, não quero que ninguém saia, né, que fique retomando a vida normal, mas eu como arquiteto, eu tenho toda uma logística de trabalhos, enfim, estou tomando todos os meus cuidados, mas algumas coisas eu não posso evitar, enfim, então eu tenho feito algumas reuniões e visitas a clientes, visitas às obras, tomando todos os cuidados, usando a máscara, enfim. E nos shoppings as pessoas já estão também, na própria cancela ali onde te entrega o cartão, já tem um dispositivo ali para usar álcool gel sem tocar nele, né? Já com um sistema elétrico, né?
Então, eu acho que, assim, portas com fechaduras automáticas, sim, eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, né? Eu já vi também algumas novas maçanetas que o pessoal usa o pulso, né, ou o cotovelo, para poder abrir também elas, né, visto, de novo, para não utilizar as mãos, porque é a mão onde depois tu vai passar ou no rosto, né, ou nos olhos, ou no nariz, então pode se contaminar. Então, essas portas automáticas, eu acho que também, assim como já existem, né, nos shoppings, aeroportos, eu acho que isso também vai ganhar mais força. Eu, inclusive, Gabriel, eu trabalho para uma grande rede de escola, né, e eu já trabalho há mais ou menos 11 anos, e a gente está aproveitando esse período agora de confinamento, onde as crianças estão em casa, né, só tendo aula online, para fazer algumas adequações técnicas na escola, para que quando esse confinamento, a pandemia terminar, eles possam efetivamente, os pais liberarem as crianças, mas com segurança. Então, sistemas de exaustão de ar e de renovação de ar em todas as salas de aula, e todas as salas também de corredores, salas de professores, salas de convívio, biblioteca, até mesmo nos banheiros. A gente está fazendo isso porque eu acho que quando voltar, as pessoas às vezes não se dão conta, né? Eu acho que nós, como arquitetos, a gente tem que antever algumas situações. Então, a gente está preparando a escola, para as escolas, as unidades da escola, né? Para que quando as crianças voltam, porque vai acontecer isso, né? Ou tu volta com um número reduzido de alunos, porque com certeza aglomeração a gente não vai mais poder ter por um bom tempo. É o que eu acredito. Então, shows, eventos, teatros, eu acho que os restaurantes lotados, isso é uma coisa praticamente do passado. Então, a gente está pensando na escola, então, para que os pais tenham segurança para poder deixar os seus filhos novamente na escola. Isso acredito que as universidades também vão ter que se acostumar, né? Criar um sistema de renovação de ar nas salas de aula, né? E de exaustão desse ar, para que, enfim, até que as pessoas que estão naquele local se sintam seguras, né? De não estar num espaço confinado e estar contaminando todo mundo do mesmo ambiente. Certo. E nessa, assim, da gente ficar encerrado em casa, né, trabalhando, enfim, convivendo, assim, um pátio, assim, um terraço, uma sacada, assim, eles acabam sendo enfim, uma área de descompressão, né? Um momento, assim, que tu precisa sair um pouco, assim, da frente do computador ali. Então, assim, como é que tu vê esse espaço aí daqui para frente, assim, mais qualificado? Como é que tu, que tu acha isso? Isso eu acho que quem tem o privilégio de morar em casa está ganhando, né, nesse momento, né? Porque tem contato, quem tem criança em casa também, espaço para correr no jardim, jogar bola, enfim, eu acho que realmente esse contato é muito legal, até porque a gente está evitando praças, né? Algumas praças estão fechadas, né? Alguns parques, a maioria eu acredito que estejam fechados, né? Então a gente tem que usar ou a área condominal do seu prédio ou realmente as suas casas, né? Eu acho que a grande indicativo, né, nessa pergunta que tu me fizeste é o crescimento da arquitetura ou do design biofílico, né? Que é aquela arquitetura então que usa materiais basicamente, é que muita gente acha que a arquitetura biofílica é só trazer plantas para dentro do ambiente. Sim, sim. Né? Botar mais planta. Encher de plantas, né? Eu acho que isso é também uma das características, né? Mas, além disso, a gente também trabalhar materiais naturais dentro de casa, que vão trazer mais conforto, materiais sustentáveis, mais materiais certificados, enfim, que também tu se sinta também com a tua consciência também mais leve, sabendo que tu não está poluindo ou deixando, né, enfim, tentando evitar um pouco, né, tudo que está acontecendo no mundo, que dizem, inclusive, que o vírus é uma resposta do mundo, né, que a gente está para a gente ficar em casa, enfim, enfim, são especulações, né. Então, eu acho que isso é legal, né, a gente trazer um pouco mais do verde para dentro de casa, de plantas naturais, isso causa uma sensação agradável para a gente, porque a gente está respirando um ar mais puro. O microclima, eu acho, dos nossos ambientes, quando tu trabalha com arquitetura biofílica, ele se torna mais agradável, né? Então, grandes empresas no mundo, se vocês colocarem na internet ali, dar um Google ali, vocês vão ver que grandes empresas como o próprio Google, enfim, várias que eu já vi referências, né? Acho que, de repente, até nas aulas de arquitetura e design o pessoal também já viu,
e a gente percebe que isso traz um bem-estar para as pessoas. Né? As pessoas se conectam com o verde, porque as cidades, os grandes centros urbanos, eles cresceram de uma forma muito rápida, violenta, e hoje a gente está trazendo um pouco disso, né, que é o do interior, da natureza, enfim, para esses grandes centros, né. Eu sempre tenho como exemplo, né, até para quem está ouvindo aí, de repente pesquisar, até para de repente para o Ideaton, eu adoro o escritório Woha Architects, né, que é um escritório de Singapura, e eles trabalham com... Eles são referência no mundo todo, né, na área de arquitetura, porque eles trabalham com verde. Até porque Singapura, pelas normas da prefeitura mesmo, eles são obrigados a trabalhar o verde nas edificações. Então é uma regra, não tem como escapar, na verdade, né? E é muito bacana isso, tu trazer esse conceito também para a nossa arquitetura local aqui também, né? Ao menos, eu gosto muito. Muito bem. Que tu acha que vai ser o mercado aí após a quarentena, assim? Tu acha que vai ter bastante gente de saco cheio da sua casa aí, querendo fazer reforma? Tu acha que para arquiteto, para designer de interiores, acho que vai ser um boom aí de trabalho? O que tu acha que vem por aí? Então, a gente tem duas vertentes aqui agora. Por quê? Uma delas é que eu acho que as pessoas, em função da crise, a gente sabe que quando aperta o bolso, a arquitetura da casa, ela fica às vezes para trás, né? Tanto é que a gente às vezes faz um projeto todo pensando e às vezes extrapola um pouco o valor para o cliente. O cliente, não, vamos fazer assim, vamos fazer só a sala, vamos vamos colocar uma cama no quarto e depois eu vou fazer o resto. Então, muita gente que constrói acaba fazendo isso e deixando a casa em segundo plano. Às vezes a pessoa tem um carrão na garagem, né? E a casa tá lá feita com móveis de... Enfim, né? Eu não vou citar marcas aqui, enfim, né? Mas marcas mais simples de móveis em casa. Às vezes o pessoal não dá tanto valor, né? Então, eu acho que tem essa questão assim, da economia, de refletir diretamente no nosso trabalho. As pessoas aguardam um pouco, primeiro eu quero me reorganizar financeiramente e depois eu retomo os projetos de arquitetura e de design. Isso pode acontecer, mas também tem aquelas pessoas que estão preparadas financeiramente, que com certeza vão querer investir nos seus lares, trocar o seu sofá, que eu já escutei muito, né, porque não aguenta mais o sofá, e agora que está em casa na quarentena percebeu o quanto o sofá que tem em casa é péssimo, é ruim, enfim, ou até mesmo trocar o seu colchão e deixar a casa mais agradável, de repente. Isso eu acho que tem um caminho a ser trilhado ainda, e acho que a gente vai ter trabalho, sim, eu acho que isso é bem bacana. Acho que as pessoas agora estão mais em casa, né? Estão prestando mais atenção na sua casa, nas suas coisas, assim, justamente vendo, daqui a pouco implicando com aquele sofá, com aquele armário, com aquelas coisas ali, provavelmente vai render reforma depois. Que tu acha, assim, eu sei, assim, de próximos, né, amigos próximos, assim, que já estão reformando as suas casas agora, durante a quarentena. Aproveita que estão em casa trabalhando, estão fazendo aquele do it yourself mesmo e compram as coisas, mandam vir, compram tintas, isso, estão mexendo, assim, né, porque às vezes me pedem dica, né, o que tu acha, assim, essa cor aqui e tal. Então, assim, está tendo esse movimento também já de mudança agora, né? O que tu diz disso? Assim? Eu acho esse movimento bacana. Eu acho que as pessoas, quando elas estão colocando a mão na massa mesmo e querendo fazer, enfim, para melhorar, para qualificar a sua casa, eu acho positivo. Eu acho. Tem o lado de valorização também, porque quando tu vai pintar uma parede, tu percebe o quanto que dá trabalho. E o quanto que quando tu paga, às vezes tu fica assim, poxa, o cara me cobrou tanto para fazer aquele serviço, né? Só para pintar uma parede, né? Mas se a gente parar para pensar, realmente tudo, colocar papel de parede dá muito trabalho, fazer uma instalação elétrica dá muito trabalho, e ficar bem feito, então, dá mais trabalho ainda, né? Então, eu acho que tem essa valorização também dos profissionais da nossa área, que sofrem, às vezes, tem que achatar os seus preços para conseguir trabalho. Então, isso, essa questão das pessoas estarem em casa e querer fazer,
eu acho que valoriza também tudo, mas eu acho super bacana, eu acho mexer, mudar, trazer novos ares, eu acho que isso faz bem, principalmente nesse momento em que está todo mundo com muitas incertezas, mais incertezas do que qualquer coisa, né? A gente tem incertezas na saúde, incerteza na economia, incerteza até quando vai. Então, eu acho que renovar sempre é bom. Eu acho que oxigenar o ambiente sempre é saudável, né? Uma outra coisa que eu também tenho percebido, Gabriel, que me preocupa, assim, na verdade, é a questão, ao menos, não sei se está de Canoas, né? O meu escritório fica aqui em Canoas. Sou de Porto Alegre, mas eu passo mais tempo aí em Canoas do que em Porto Alegre por causa da Ubra. Então, eu vejo que aqui no mercado de Canoas e da região metropolitana, daí eu incluo Porto Alegre também, mas Canoas aconteceu muito isso, um grande número de prédios comerciais para salas comerciais, de escritórios. E muita gente está... E foi um boom, começaram a sair vários prédios, vários empreendimentos concorrentes, né, com salas comerciais. E esse pessoal, eu acho que vai ter uma certa dificuldade, porque muita gente percebeu que consegue trabalhar agora de casa, né? Consegue trabalhar de forma como em home office Sim, mesmo, remota, né? Claro. de forma remota. Muita gente que nunca tinha feito uma compra pela internet, né, de supermercado, por exemplo, passou a fazer naquelas 2 primeiras semanas e viu que é fácil, viu que é possível fazer compra pela internet e que é fácil trabalhar de casa, que é possível trabalhar de casa. Então, isso é mudança de comportamento, e isso vai se refletir no mercado. Então, será que tem local para tantos prédios comerciais com salas comerciais? Será que não vai migrar para uma outra forma, né? Como a gente já viu, né? Os coworkings, enfim, prédios, de repente, isso vai crescer mais, que é uma coisa que tu pode ir quando tu precisa, né? Para fazer uma reunião com o cliente ou para atender alguém, mas necessariamente ter uma sala alugada, não sei. De repente, isso não vai mudar para um dentista, mas um contador, uma pessoa que tinha escritório de contabilidade como da forma antiga, de repente não vai ter mais, né? E isso é legal da gente imaginar como isso vai estar mudando e como vai ser daqui para frente, né? É verdade. Se tu, pensando agora que, assim, se tu fosse participar desse Ideaton, assim, se tu fosse o jovem estudante Daniel, assim, de 20 anos atrás, estou entregando a tua idade, né, mas se tu estivesse encarando, assim, esse desafio do Ideaton, né, por onde tu iria, assim, que tipo de ideia tu apostaria, assim, porque as pessoas que vieram falar comigo, assim, estão muito, ainda, né, estão muito incertas, né, tipo, mas é para fazer o quê, né, fazer uma casa, fazer um mobiliário, assim, tipo, por onde mais ou menos tu acha, assim, que tu começaria a pensar nesse tipo de inovação, assim, que passasse pela arquitetura e pelo design? Por onde que tu iria, assim? Nossa, essa pergunta agora foi a mais difícil da noite, né? Então, eu acho que sim, claro, eu acho que a gente tem que levar em conta até as questões que a gente está conversando, né, no quesito de mudanças, né, de trazer algo novo, né, mas sem perder a função, né. Então, assim, essa questão do home office, olha como era antes e como que está sendo hoje, né. Por exemplo, hoje em dia a gente busca tudo por aplicativo, né? Tudo é aplicativo hoje, eu acho, né? Então, isso é uma forma, tu tá em casa, hoje em dia tu precisa de pesquisar alguma coisa, tu vai ali, bota no Google, pesquisa. Então, essa maneira de pesquisar, enfim, tem tanta tecnologia já que a gente não usa aqui ainda. Geladeira que já te mostra ali o que tu precisa, a tua lista de compras, que tu vai no mercado, tu pode abrir um aplicativo ali, tu vê o que está faltando na tua geladeira, ela te manda um relatório do que está faltando, a data de validade dos produtos que estão na tua geladeira. Então, assim... Mas tu acha que isso vai afetar não sei, o acesso a esse tipo de tecnologia? Tu acha que isso aí vai, sei lá, promover mais esse tipo de tecnologia daí para frente? Ou eu acho que deixar sim. mais acessível? Eu acho que sim. Ó. Eu acho que a tendência é, assim, meu ponto de vista de novo, né? Eu acho que a gente vai estar realmente cada vez mais na palma da mão do celular. Eu acho que tudo vai girar em torno dele e isso vai crescer cada vez mais. Assim, por mais difícil que isso seja, né?
Porque eu não sei o Gabriel, mas eu, assim, fiz minha faculdade praticamente analógica, né? E hoje tive que me desdobrar para realmente virar totalmente digital, enfim, tudo virtual. Enfim, é difícil, né? Esse pessoal mais novo, esse pessoal que está nos assistindo e que vai participar do Ideatom, eles têm a cabeça muito diferente da nossa, né? É tudo mais dinâmico, é tudo mais rápido, é tudo mais imediato para eles, eles acessam de uma forma mais fácil. Por mais que a gente diga assim, não, eu sou tecnológico, enfim, né? Mas a cabeça deles ela processa de uma forma diferente. Né? Eu vejo pelo pessoal aqui do escritório, que é bem jovem, né? Mas eu acho que assim, o que a gente não pode perder, no meu ponto de vista, daí como arquiteto, como profissional, é a essência de ter um projeto aconchegante, sabe? Os espaços, eles vão continuar tendo qualidade do espaço. Então, a gente não pode, nunca vai se perder a ergonomia de um móvel, de um design, o aconchego, uma iluminação adequada, que é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Que é projetos, assim, bem personalizados, mas sempre eu falo aconchego, que é uma palavra que me descreve muito o meu trabalho, sabe? Uhum. Então, assim, tem que ser criativo, tem que ter uma pegada moderna, mas tudo isso, se não tiver o aconchego, for um ambiente frio, um ambiente ultra tecnológico, eu acho que ele não é agradável para te passar tanto tempo. E isso a gente está percebendo agora, né? Quando tu está muito tempo em casa com a família, tu vê que os espaços eles têm que estar bem definidos, tem que ter atração para todo mundo, não adianta ser interessante só para as crianças e os adultos ficarem totalmente sem um local na casa para ficar, porque a casa está espalhada de brinquedos por toda ela, entende? Então eu acho que isso, essa personalização para cada indivíduo, ela vai se tornar muito importante daqui para frente. Então, para mim, ao menos vendo essa ideia, né, do programa que vocês estão criando, assim, eu acho que a gente nunca pode perder a essência do ser humano, que é voltar para o indivíduo, né, com qualidade, função e com essa questão do aconchego, né, com a palavra lar, né, que eu acho que está sendo tão usada nos últimos tempos. Certo. Não sei, o pessoal tem alguma pergunta aí para fazer? Alguém quer se arriscar? Aproveitem, né, porque... Sim? Não? Eu tenho, Gabriel, eu estava escutando aqui, deixa eu entrar e meter o meu palpite e perguntar para vocês aí. Achei muito legal e é bacana a gente ver uma perspectiva desse setor, dessa área criativa. Em cima do que vocês falaram, né, das ideias, né, uma das preocupações que a gente tem que os alunos, talvez alguns tenham, será que, eu não tenho ideia, eu não sei o que eu vou fazer num evento desses. O primeiro momento desse evento, a primeira fase é exatamente para essa. Então, vocês não precisam ter ideias para entrar. Eu estava comentando antes de a gente começar a live com o Daniel e o Gabriel, que a gente quando a gente trabalha com empreendedorismo e com inovação, uma das coisas que a gente conversa é apaixone-se pelo problema e não pela ideia. A inovação deve ser uma consequência do problema. Então, o problema a gente já tem. O problema é o Covid. Agora, cada profissional dentro da sua área pode personalizar esse problema ou, de certa forma, dar uma visão, por exemplo, da arquitetura e do design, como vocês comentaram, de várias ideias, de várias coisas que estão mudando na sociedade em função dessa convivência. A gente pode fazer uma leitura disso como um problema. Entrem no evento. Entrem, porque vocês vão ter uma semana para ver ideias dos outros, e quando a gente enxerga uma ideia, abre um monte de janelas muito legais para a gente, de coisas que a gente nem imaginava. Às vezes a gente escuta uma ideia na área da saúde e faz uma relação com a arquitetura, faz uma relação com a gestão, faz uma relação com a saúde. Então, é muito legal isso. O bacana, para quem estiver interessado em participar do evento, o que precisa é ter vontade. É ter vontade de fazer um negócio novo, é ter vontade de fazer um negócio diferente. Então, e se apaixonem pela ideia. Eu achei muito legal as contribuições de vocês, no sentido de apresentar vários problemas, e são problemas que eu acho que o arquiteto já faz isso, né, o natural, que tem profissões que não fazem tanto isso, que trabalham em função do problema, para melhorar a vida das pessoas. Acho que isso já é o dia a dia de vocês, né? Realizar sonhos, fazer esse tipo de coisa. E nesse momento, onde as pessoas estão ficando cada vez mais em casa, eu acho que a tendência é esse mercado de vocês explodir, porque todo mundo, acho que ninguém nunca valorizou tanto a sua casa, a sua sala, o seu quarto,
do que agora, né? Isso eu acho que é fascinante isso, muito legal. É verdade. O pessoal tá tímido nas perguntas. Não Pois é. perguntas. Não fizeram perguntas. Ó, opa, olha aí. Ó. Vamos lá, Carol. Vou jogar ela aqui. Carol. Cada dia mais e mais pessoas irão precisar desse conforto e ter noção de adequação dos ambientes, tanto residencial quanto empresarial, para essa nova fase. Cabe a nós, profissionais da área, ajudar a instruir os clientes. Obrigado pela contribuição nessa live, Carol Neves. Verdade, o nosso papel é fundamental nesse momento também, né? Saber orientar, ver prioridades também, né? E eu sempre digo que no papel como arquiteto a gente não escolhe, não decide nada pelos clientes, né? Mas nós temos um papel muito grande de orientar, né? E isso é fundamental. Então, quando tu está projetando uma casa, de repente esse primeiro ambiente, né? Que também antigamente a gente chamava de vestíbulo, né? Hoje a gente chama de hall de entrada. Ele de ter de repente uma rouparia, um local para te colocar um casaco, um local de repente para te sentar e tirar o sapato que vem da rua, até mesmo um armário para colocar, né, esses calçados. De repente essa orientação, por exemplo, seria uma forma legal, entende, de abordar um cliente e dizer assim, tu não acha que isso é necessário de repente colocar? O cliente assim, legal, bacana, eu quero botar ele perto da minha garagem, que eu já chego da rua, já tiro as crianças do carro e já faço isso. E isso eu acho que a gente está contribuindo, na verdade, para uma situação que vai manter o lar, né, dos clientes também mais saudável, né? Uhum. Com certeza. A questão de sustentabilidade, como é que ele é vista? Desculpa, eu posso estar falando umas coisas muito óbvias, mas para quem não é da área, e a gente tem, eu acho, bastante gente assistindo a live que não é da área, porque o evento abrange outras áreas, como é que está a pegada a importância da sustentabilidade nos projetos de arquitetura e principalmente de design de interiores? De reuso, e aí eu tenho visto umas startups aí de reuso até de roupa, né? De moda sustentável. Tem a arquitetura sustentável? Como é que... Então, é bem polêmico esse assunto que tu tocaste, né? Porque a questão de que que assim, as pessoas vendem a ideia de sustentabilidade. É que eu, por exemplo, me decepciono muito quando eu vejo um empreendimento inteiro e a pessoa falar assim, 100% ecológico, 100% sustentável, né? Então, primeiro, assim, não existe nada 100% sustentável, né? Então, eu não sei se todo mundo tem essa noção, né? Porque no momento que o caminhão estiver levando o material até a entrega, ele está gerando poluição, então ele deixa de ser sustentável, né? Então, só para a gente entender isso. Então, a gente vai falar, então, assim, com menos agressão sustentável, né? A gente tem que sempre tratar um pouco dessa forma, né? Então, sem dúvida nenhuma, as empresas todas estão buscando certificações nessa área, né? Então, todas as empresas sérias e grandes, enfim, voltadas para o meio da arquitetura e design, né? Eu estou falando de revestimentos, louças, metais, móveis, marcenarias, enfim, todas elas estão buscando, sim, contar com empresas também sustentáveis para a venda dos seus produtos, né? É legal ter o selo ali, né, certificando que o material é sustentável, né? E as pessoas também estão cada vez mais conscientes. Essa geração os millennials e toda essa geração nova, eles estão muito mais preocupados do que a gente estava, né, e do que a gente está hoje, né? E, sem dúvida nenhuma, isso vai crescer cada vez mais, né, sabendo que não existe 100% sustentável, mas sim com medidas, né, de sustentabilidade. Sem dúvida, isso vai crescer. E é muito legal a gente valorizar também, eu como profissional, eu sempre costumo valorizar quando a empresa toma alguma atitude mais sustentável. E quando eu sei que ela não toma, eu também acabo... E sei que eu tenho uma outra opção, né? Uma coisa é tu não ter outra opção, né? Sim. E agora, se tu tem duas opções e uma delas tem medidas de sustentabilidade, sempre procura indicar ela, né? Legal. Gabriel, tu viu? Chegou uma pergunta ali interessante de uma reflexão sobre... Eu vou sair aqui e vou botar a pergunta ali para vocês lerem. Ponto importante, foge um pouquinho da discussão, mas a gente está, na Ubra pelo menos, assim, todo componente
prático, né, das disciplinas, elas não estão suspensas, né? A gente não está ministrando a parte prática das disciplinas, apenas os componentes teóricos. A parte prática vai ficar um calendário especial quando a gente retomar a presencialidade, né? Então, assim, a maneira que a Ubra entende, assim, de manter, assim, o nível, né, no aprendizado, assim, aquele contato com o professor, aquelas disciplinas laboratoriais, onde tu tem ali as atividades que envolvem esse lado mais prático, elas vão ficar para depois, assim. Mas, mesmo assim, os professores, eles estão se superando, assim, para fazer das suas atividades, né, de docência, assim, agora nesse modo virtual, assim, né, então, assim, tem muitos recursos, assim, que estão sendo descobertos, né, agora, assim, né, se isso não era uma prática tão recorrente, assim, até semestre passado, agora passou a ser. A gente tem que se virar ali para elaborar agora, tipo assim, transpor todo aquele conteúdo que era para ter sido dado em sala de aula, no quadro ali, ou em data show, explicando agora para um modo online, né? Então, assim, está sendo toda uma reeducação, assim, do corpo docente. Isso está sendo uma coisa super legal, né? Porque o pessoal tá aprendendo meio que fazendo, né? Então, isso é um aprendizado super rico, assim, a gente se troca bastante ideia, né? Utiliza esse aplicativo, olha só, aprendi a fazer tal coisa, o vídeo sai melhor assim, né? E aí a gente vê que isso termina invariavelmente recaindo assim de novo naquele assunto do home office, né? Porque tem muitos ali que não tinham em casa, né? Esse espaço assim, estão tendo que adaptar todo esse espaço, esse ambiente assim da sua casa para agora dar aulas ali, né? Então, assim, acho que as inovações, elas passam muito, assim, primeiro, né, para uma educação, né, educação digital, né, como o Daniel estava falando antes, né, a gente não é nativo digital, eu também sou de uma geração ali, entrei na faculdade em 95, né, eu entrei desenhando à mão, eu saí desenhando no AutoCAD na época, né, AutoCAD R12. Então, assim, eu peguei um momento de transição ainda ali, assim, então tive que aprender, assim, a me digitalizar, né, e hoje eu vejo, assim, que agora esse momento, assim, para os professores está acontecendo, assim, e eu estou metido nisso de novo, sabe, então aquela coisa, assim, tipo, não é mais ali na sala de aula, como é que a gente faz acontecer esse conteúdo aqui no meio aqui virtual, e como a gente faz os alunos se sentirem engajados com isso, assim, né, se sentirem com vontade de estar ali, assim, porque é uma coisa completamente diferente, né. É que eu acho que desculpa, fala, pode falar. De não haver interação, né, pela internet, né, e eu acredito que existe sim interação, porque a preocupação, muitas pessoas que eu escuto, né, que falam assim, mas é impossível ter aula pela internet, imagina fazer um curso de arquitetura pela internet, não tem como, até o Cal, né, se posicionou um tempo atrás sobre isso, né, acho que foi o ano passado, o Cal, para quem não sabe, é o Conselho, né, de Arquitetura, e se posicionou e falou que não ia liberar cursos online, enfim, né, cursos à distância. E eu acredito que essas pessoas, os jovens que estão entrando na faculdade hoje, gente, isso já tá, essa interação, ela acontece muito bem de forma digital, né? Então, aquela coisa de ver projetos, aulas de ateliê, né, Gabriel, que a gente tem e que todo mundo compartilha, troca e vê o trabalho do outro, e o professor comenta e faz críticas e elogios, enfim, essa troca é muito saudável. Só que eu acredito que hoje, tu colocar um trabalho na tela e as pessoas poderem contribuir também de uma forma espontânea, interagindo através de uma rede social, eu acredito que ela é praticamente igual, né? E talvez até mais interessante, que tu fica com aquilo ali registrado. Então, eu acho que a gente tem que reaprender e pensar que essa mudança pode ser positiva e que a gente pode tirar partido disso, né? Outra coisa que também já está acontecendo comigo, como eu faço projetos, né, no Brasil inteiro, antes as pessoas me chamavam para ir medir alguma coisa em São Paulo, no Rio, em Rio Branco, em Salvador.
E às vezes o pedreiro hoje ele pode pegar um celular e me mostrar ali, ó, Daniel, o ralo é esse, o forro de gesso ficou assim. Eu não preciso mais ir até o local. Às vezes eu ia e voltava no mesmo dia para o Rio, para São Paulo, enfim. Ia lá, via um problema, ou resolvia alguma questão e voltava, sabe? E até mesmo com as passagens hoje que a gente não tem mais, a gente viu que grandes empresários, grandes empresas vão deixar de mandar os seus executivos, né, para São Paulo e para reuniões, e as pessoas vão poder fazer uma videoconferência, assim como a gente está fazendo agora, entende? Claro. A gente não precisa estar reunido na universidade para fazer essa live, né, essa videochamada. A gente consegue fazer a distância cada um do seu local. Né? Então, só para fazer um link dessa, eu acho que essa pergunta que entrou para a educação, e eu achei muito interessante no teu perfil, Daniel, é isso, hoje tu consegues trabalhar já virtual, antes do Covid tu já trabalhavas virtualmente, né, utilizando tecnologias. Tem ferramentas específicas ou tu te vira com as ferramentas que tem hoje, tipo isso que tu falasse, um celular com um cara do outro lado te passando... tem mercado para se trabalhar hoje de forma mais global na área de arquitetura? Sim. A minha grande estratégia, assim, desde o início, eu estou lá desde 2012 no Instagram, né? Então eu acreditei no Instagram lá naquela época, em 2012, e entrei, enfim, e o Instagram é uma ferramenta totalmente virtual, né? Desde o início, quando eu entrei no Instagram, eu percebi que o Instagram poderia ser um grande local para o meu portfólio, né? E eu acho que eu digo, né, nas minhas palestras que eu faço, inclusive já fiz na Ubra, foi muito legal, e eu falo que o Instagram foi criado para nós, arquitetos designers, né, porque a gente consegue colocar o nosso trabalho ali para todo mundo ver do mundo todo. Então isso quem não aproveita essa ferramenta, me desculpa, mas vai estar fora do mercado, né, quando tiver formado. Então a gente tem que usar daquilo que a gente pode, né, e do que existe de mais moderno. E a partir dali, realmente, as pessoas que me procuram pelo Instagram, elas já são pessoas que estão acostumadas de uma forma digital, né? Então, eles não são os antigos clientes que precisam vir até meu escritório, sentar à minha frente, bater longos papos, conversar sobre a vida toda, e não, as pessoas já estão mais antenadas, as pessoas estão conectadas, então são pessoas que já têm essa linguagem. Então, o primeiro contato ele acontece realmente ali via Instagram. Normalmente eu encaminho ele ou pelo WhatsApp ou para o meu e-mail e a gente começa a conversar por ali. Normalmente a primeira reunião ela é feita por videochamada, né? Algumas pessoas são tímidas e daí preferem fazer a conversa apenas por WhatsApp. Então, acontece de uma forma muito natural. Então, para mim, foi uma adaptação muito rápida. Existe sim um movimento e um tempo de uma dedicação de teclar, né, muito maior do que às vezes tu consegue conduzir isso tudo numa reunião só. Então é difícil, tu tem que ser bem organizado, porque a pessoa vai te mandando informações, ela viu na internet lá e lembrou, eu tenho que mandar para o Daniel, e daí manda no meio da noite, enfim, então as coisas têm que estar organizadas. Então também existem aplicativos que tu consegue coordenar e montar pastas de referências para conseguir também conduzir e não esquecer nada, né? Porque no meu escritório eu faço muitos projetos, eu chego a lidar com cerca de 80 projetos simultaneamente, então eu não consigo ficar pensando assim, a pessoa, gostei dessa cor, manda para ele, enfim, né? Então eu tenho que saber que aquela mensagem é de tal pessoa, de tal lugar, enfim, para não esquecer durante a criação ou durante o desenvolvimento de cada projeto, né? Legal, Gabriel, segue aí. Tem duas que chegaram as perguntas aí. Tem mais uma pergunta aí, deixa eu ver. Consegue colocar aí, Márcio? Consigo sim, tem duas aqui. Primeira. Como vocês entendem o futuro de alguns elementos fundamentais em edificações, como os elevadores, que hoje enfrentam uma série de desafios em sua jornada de uso? Mãos nos botões, convivência com vizinhos dentro dos espaços tão reduzidos. Seria uma hora de design e arquitetura trocar as mãos pelos pés? Não seria um bom problema de projeto? Parabéns pela iniciativa e mediação. Marcelo Halper. Parabéns pela pergunta. Não sei. Responde aí agora. Eu respondo? Ficou para o Márcio responder aí. Então, eu acho que todo esse momento que a gente está passando vai ser, sem dúvida nenhuma, um momento de repensar muita coisa. Né? Então, a gente vai estar tendo que criar novas estratégias, né, para usos.
E o elevador, sem dúvida, é uma delas, né? É uma preocupação. Como eu falei ali antes com o Gabriel, eu acho que essas maneiras de abrir portas automáticas com biometria ou através da íris, né? Como hoje o iPhone está fazendo isso, né? Tu já consegue habilitar ele sem teclar nele, né? Na verdade. Então, tudo isso eu acho que vai mudar, essas maneiras de formas mais automáticas, né, sem dúvida nenhuma. Eu não acho que as coisas vão perder o uso. Por exemplo, assim, não vai ter um elevador, o elevador vai perder sua função. Eu acho que não, jamais. Mas, de repente, vai ter uma maneira de tu chegar no elevador e passar por uma descompressão, alguma maneira de retirar, né, alguma impureza, algum elemento que veio da rua. Então, eu acho que isso sim pode ser, mas isso daí já é uma questão mais médica, né? Nem é tanto de arquitetura, né? Porque tem que primeiro se solucionar a maneira como que retira, né, essas impurezas que a gente vem da rua, claro. Ou se o vírus realmente ele fica impregnado nas nossas roupas, no cabelo, no calçado. Então, descobrindo que realmente o vírus ou alguma outra doença fica realmente presa nas nossas... Daqui a pouco a roupa vai mudar, né? Vai mudar... A gente vai ter que usar um chapéu, de repente, para que o cabelo não se contamine, ou aquelas máscaras que o pessoal está usando, para poder chegar no elevador. Mas daí eu acho que daí necessita mais estudos. Mas tudo, sim, a gente vai ter que pensar a partir de hoje, né? Ou criando regras, né, de uso. Certo. Assim como o arquiteto Daniel comentou, de ter que sair do mundo analógico, da época na faculdade, ter hoje que aprender um pouco sobre softwares voltados para a arquitetura, fica meus parabéns para todos os professores que estão se aprimorando cada dia mais em função dos condicionantes impostos. Super legal a live de vocês. Obrigado, Clarissa. Chegou uma outra aqui. A grande questão da educação tecnológica, as aulas online ou EAD, estão mais voltadas às suas dificuldades ou das ferramentas, por quem precisa se expor e essas metodologias. Sinto até hoje um preconceito em relação a usar a ferramenta e se propor ao novo. Muito legal essa conversa. Parabéns, Jaqueline Boss. Como a gente falou, né, toda mudança de comportamento, ela gera a primeira coisa é pensar assim, que ruim, né, a gente vai ter que fazer isso, vai ter que se adequar, enfim. Mas eu acho que toda mudança de comportamento, depois de um tempo, ela passa a ser boa, né, mas é que primeiro tu precisa se acostumar. Tem mais duas aí. Como vocês veem a adaptação das empresas e indústrias a esse novo padrão de distanciamento? Da Isandra Cardoso. Das empresas? Então, toda empresa vai ter que estar tendo que se adaptar, né? Não tem como fugir, né, do problema, né? Então... Isso, de certa forma, pode ser encarado como um desafio para a arquitetura que tem que pensar. Eu tava na fila de pagamento de uma padaria e tinha um fiscal na porta. Os espaços que foram pensados para ter uma fila que cabia 10 pessoas, hoje cabem 3 pessoas só, ou 4 pessoas. E essas pessoas têm que ficar... É um desafio diferente, né? De ter que pensar nessas áreas de dispersão ou... Mas aí que tá. Eu acho que tudo, até mesmo os shopping centers, eles vão mudar depois de tudo isso passar, entende? Então, essas aglomerações que a gente tinha antes, lojas cheias de gente, onde todo mundo toca nas roupas, nos artigos e nas coisas, isso vai mudar. Como eu falei para vocês, assim, eu percebi algumas pessoas que nunca tinham feito compra pela internet, nunca tinham feito uma compra, nem roupa, nem software, nem equipamento eletrônico. Pessoas com mais de idade, então, que é o grupo agora que está mais visado, né? Porque todas as pessoas de mais idade parecem que vão morrer nesse planeta, né? Todas as televisões falam isso. Então, assim, essas pessoas, elas pediram ajuda, claro, né? Nunca tinham utilizado, e passaram a fazer compra de supermercado e de farmácia pela internet. Então, olha só, olha que mudança de comportamento. Uma pessoa com mais de 70, uma pessoa que tem celular, que usa só para WhatsApp, mas que agora passou a fazer compras, essa pessoa percebe que também vai poder fazer compra de roupa, de calçados, enfim, de comida de restaurante, né, que é uma coisa que é uma realidade. Pensa se um dia, quando a gente entrou na faculdade, Gabriel, se a gente imaginar que a gente ia andar de transporte coletivo pelo aplicativo ou pedir comida, né, Márcio? Jamais.
E não foi super fácil a gente se acostumar. Eu achei bárbaro, entendeu? Eu vou para São Paulo, vou para o Rio, vou para algum lugar, eu não preciso de carro. Eu pego o aplicativo, chego ali e já entro direto no Uber, entende? E eu acho muito prático. Eu não precisei de um primeiro momento para me acostumar. Na primeira corrida que eu fiz, eu falei assim, gente, eu não quero mais andar de táxi. Né? A gente está chegando quase estamos chegando no último minuto da live. Eu queria só botar a última pergunta e depois deixar uns minutos para vocês fazerem as conclusões. A Jana pergunta se vocês já ouviram alguma coisa sobre gabines higienizadoras. Não. Eu não. Eu já vi uma que esses dias, não sei onde é que. Putz, agora onde é que apareceu? Uma startup que estava criando sim, cabines higienizadoras para compras, né? Tipo, tu chega com as compras do supermercado, assim, eu não sei aí na casa de vocês, mas aqui a gente tira todos os pacotinhos, passa álcool, não sei o que lá, daí eu entrego para minha mulher ali, ela passa álcool de novo e põe para secar, põe não sei o que, assim a gente limpa tudo. E eu vi esses dias uma cabinezinha que era para tu chegar com as tuas compras e tu passa por ela ali e ela higieniza tudo que está ali no teu carrinho e aí tu pode guardar no teu carro e isso aí já chega limpinho em casa, assim, né? Descontaminado, né, se for assim. Não sei se é esse tipo de cabine que a Jana está falando, mas essa eu vi. É que algumas pessoas daí também vão ficar assim, de repente, não, eu não quero usar, porque pode ser um produto tóxico, de repente vai fazer mal, porque não adianta também tu criar uma cabine com um produto que de repente vai fazer mal para o organismo da gente. O que eu vi que eles estão usando para esse tipo de coisa é UV, né? É luz, Sim, de radiação. que não agride daí, né? Mas eu acho que vai mudar o design de produto. Eu vejo que muitos produtos hoje, eles são soltos nas gôndolas, né? E o ideal seria a gente chegar em casa, retirar o invólucro, né, um plástico ou alguma coisa como se fosse um plástico bolha, mas não isso, né? Que a gente pudesse retirar esse invólucro lá e colocar só o produto limpo dentro de casa. Porque eu tô achando um saco vir no supermercado e limpar tudo com álcool gel, entendeu? Eu acho insuportável isso. E eu você começa a fazer muito rápido e eu não faço sendo tão... Porque é chato fazer isso, é uma coisa que a gente nunca fez, né? Então eu acho que se tivesse embalagens com produtos... enfim, que nem bebidas, algumas bebidas já são assim, latas de refrigerante, latas de alguma coisa, assim, tu tira de fora e guarda só as latas, entende? Então, o produto poderia vir higienizado, de repente com tratamento de UV, alguma coisa assim, ou até mesmo com produtos mais agressivos, assim, de fábrica, e que tu só retirasse o invólucro dele e pudesse guardar de uma forma limpa nas nossas casas. Né? Isso eu acho que seria um produto até interessante para a gente comprar. Né? Isso são ideias para o Ideatom. Ótimo. Outra coisa que eu queria criar, se tivesse tempo, era uma embalagem bonita para álcool gel, porque todas as embalagens de álcool gel que a gente tem em casa, de escritório e de consultório, enfim, são todos horrorosos, entendeu? Então, tu imagina fazer uma embalagem de um álcool gel super estiloso, meio assim, já estou imaginando uma coisa meio Philip Stark, assim, sabe? Uma coisa modérrima, com assinado. Se eu tivesse tempo, eu já estaria rolando aqui, ó, estaria arriscando já alguns produtos para vender como se fosse uma grife, entende? De design, assim, para escritórios, enfim, hotéis. Porque hoje em dia todo mundo, né, chega no local, a primeira coisa é ir botar no álcool gel, mas aquelas embalagens de plástico feinha pra caramba, né? Gente, palavras finais, então, 1 minutinho para cada um para fazer um encerramento, pensando em inspirar esse pessoal que está inscrito aí, que vai ficar, no mínimo, uma semana pensando nos problemas sobre a visão do arquiteto e do designer, os problemas do Covid-19. Bom, não sei. Pode ir, eu vou deixar final ali o Daniel, assim. Acho que tem que pensar primeiro, assim, na mudança de comportamento que a gente está vivendo. Acho que segundo, bem-estar. Acho que arquitetura e design existem, né, para a gente trazer bem-estar para as pessoas. Então, assim, muito do problema, assim, que daqui a pouco vai ser levantado aí pelos participantes, talvez tenha que caminhar por aí. O que eu poderia melhorar aqui na minha casa, no meu escritório, onde eu vivo, de que maneira que eu posso contribuir trazendo alguma novidade,
mas que seja voltado assim ao bem-estar, assim, meu, da minha família, dos outros, né? Sempre pensando assim que seja alguma coisa que traga inovação, né? Que tenha ali um componente de inovação, seja criativo ali também, tenha um impacto assim na vida de bastante gente e, claro, né, seja sustentável, né, economicamente, né, seja uma coisa que seja viável. Eu acho que esses eventos como o Ideaton, né, é importante as pessoas saberem que tem bastante empresa que está atenta, né, aos resultados assim de eventos de inovação como este, assim, então uma super oportunidade assim para daqui a pouco botar a cabeça para funcionar, assim, propor alguma coisa assim valendo mesmo, porque cara, tu não sabe, daqui a pouco, meu, tem alguém fazendo aí o álcool gel estiloso aí, ficando rico. Uhum. Legal. Por que não? Sim, sim. Com certeza, com certeza. Eu penso de uma forma muito parecida com as palavras, com o que o Gabriel acabou de falar. Eu acho que a gente tem que ter realmente ideias criativas. É o momento da gente criar algo novo, de pensar diferente, de sair um pouco da caixa, já que a gente está vendo, né, que tá havendo mudança de comportamento. Então, tentar analisar o que a gente pode trazer de melhor para a população, para as pessoas, enfim, né, tentar agregar alguma coisa, né, em tudo isso. E nós, como arquitetos e designers, a gente consegue. Eu acho que com criatividade a gente consegue fazer muita coisa bacana, né? Mas tudo isso, toda essa criatividade, essa tecnologia que a gente pode empregar, a gente nunca pode esquecer do indivíduo, da pessoa, né? Então, da ergonomia do produto, do aconchego, aquilo que eu falei antes, né? Então, isso não vai se perder nunca. Então, toda a tecnologia, toda a criatividade, ela tem que estar sempre interligada com a qualidade de vida de cada indivíduo. Eu acho que se a gente puder unir essas duas coisas, essa personalização para o indivíduo com algo tecnológico, moderno, enfim, eu acho que é sucesso garantido. Eu acho que é por aí. Legal, gente. Muito obrigado, obrigado, Gabriel, obrigado, Daniel, obrigado a todos que nos assistiram, obrigado aos que participaram com perguntas e aos que estão assistindo depois a nossa live gravada. Quem ainda não fez a inscrição, até o final dessa semana, www.ideaton.online. As inscrições são gratuitas e você não precisa ter ideia. Nós desafiamos vocês a participarem, sugerir ideias na primeira semana ou entrando em algum grupo. Um grande abraço e uma boa noite a todos. Até mais. Feito. Tchau. Boa noite, até logo. Obrigado. Tchau, tchau. Prazer falar com vocês.